Olá, paz do Senhor, meu nome é Marciano Jandrei, sou líder em treinamento e convido a acompanhar a leitura da Bíblia. Dizia-lhes também, em verdade vos digo, que dos aqui estão alguns a que não provarão a morte sem que vejam chegando o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e a João e os levou sós, em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas, como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias e Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho, amado, e ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar entre os mortos. E interrogando-no, dizendo: Por que dizes os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito o Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E a multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai secando, e eu disse aos seus discípulos que o expulsem, e não o puderam. E ele respondeu-lhes, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele ouviu, logo o espírito o agitou, com violência, e caindo, endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saia dele e não entres mais nele. E ele, chamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com a oração e jejum. E tendo partido dali, caminharam para a Galiléia, e não queriam que alguém o soubesse. Porque ensinava os seus discípulos, e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto, ele ressuscitará ao 3º dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum,
e entrando em casa perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe a mim, recebe não a mim, mas a quem me enviou. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsa demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Portanto, qualquer que vós der de beber um copo d'água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor que ele fora que lhe pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado ao mar. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos e irei para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrar coxo na vida do que tendo 2 pés, seres lançado no inferno e no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E o se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis, tendo sal em vós mesmos e paz uns com os outros? Capítulo 10 de Marcos. E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se deles, os fariseus perguntaram-lhes, tentando-o: É lícito ao homem repudiar a sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes: Que vós mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: Pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esses mandamentos. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E serão os 2 uma só carne. E assim já não serão 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: Qualquer que deixar a sua mulher e se casar com outra, adulterará contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: Deixar vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoou. E pondo-se a caminho, correu além para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou:
Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém há de bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honrará teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo-lhes, disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos admiraram destas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, em irmãos, em irmãs, em mães, e filhos, e campos, com perseguições, e, no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. E iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles se maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, e dizendo: Eis que nos súbitos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e os condenarão à morte, e entregarão aos gentios. E os escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximando-se dele Tiago, João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nós façamos o que pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles disseram: Conceda-nos que, na tua glória, nós assentamo-nos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e se batizar com o batismo que eu sou batizado? E eles disseram: Podemos, Jesus. Porém disse-lhes: Em verdade, vós beberdes o cálice que eu bebo, e serei batizado com o batismo com que eu fui batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence a mim concedê-lo, mas isto é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis os que julgam ser príncipes das gentes delas, e se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridades sobre elas. Mas entre vós não sereis assim. Antes, qualquer entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para servir, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Depois foram para Jericó,
e saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bertimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouviu que era Jesus de Nazaré. Começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E muitos o repreendiam, para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamando o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhes disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e em seguida, seguiu a Jesus pelo caminho. Marcos capítulo 11. E logo que se aproximaram a Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. Disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrarás preso um jumentinho, e sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém de vós disser: Por que fazei isto? Diz-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram encontrar o jumentinho preso, fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus tinha mandado, e os deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre eles as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros contornavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai, Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso, e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos seus cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada por todas as nações de casa de oração. Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira já tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te daqui, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer em que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crende que o recebereis, e tê-los-ei. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém,
para que vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que estás nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. E tornaram a Jerusalém, e andando pelo templo, os principais sacerdotes e os escribas e os anciões se aproximaram dele. E lhe disseram: com que autoridades fazes tu essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Mas Jesus respondendo disse-lhes: também vos perguntei uma coisa, e respondei-me. Então vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, e disseram, do céu, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que crestes? Porque não crestes? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo disseram a Jesus, não sabemos. E Jesus lhes replicou, também eu vos não direi com que autoridade faço essas coisas. Marcos capítulo 12. E começou a falar por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um válado e fundou nela um lagar, edificou uma torre e arrendou-as a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores para que os recebessem dos lavradores o fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dela, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais uns feriram e outros mataram. Tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou-lhes também a estes, por derradeiro, dizendo, ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, vamos matá-los, e a herança será nossa. E, agarrando-o, o mataram e lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros? Ainda não lestes essa escritura. A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles diziam estas parábolas, e deixando, foram-se. E enviaram-lhes alguns dos fariseus e dos herodianos para que os apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe, Mestre, sabemos que és homem de verdade e que não importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes, por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. E eles lhe trouxeram, e disseram-lhes, de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram, de César. E Jesus respondendo disse-lhes, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Então, os saduceus, dizendo que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhes, dizendo, Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse
mulher e não deixasse filho, seu irmão tomasse a mulher dele, e suscitasse descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também tomou e morreu sem deixar descendência. E o terceiro da mesma maneira. E tornaram-se os 7 sem, contudo, terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 tiveram por mulher. Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errei vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Acerca dos mortos que houveram de ressuscitar, não tendes lido o livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é de mortos, mas sim Deus vivo. Por isso vós ereis muito. Aproximando-se deles, um escriba que tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhes: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhantemente, é este. Este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre. E com verdade dissestes que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo e tê-lo o coração de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo o que havia respondido sabiamente, disse-lhes: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhes mais nada. E falando Jesus dizia, ensinando no templo: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi, o próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo chama Senhor, como é logo o seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. E ensinando-os lhe dizia: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram o que lhes sobrava. Mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, ó Pai, por esse momento, pela leitura, pelo Senhor se fazer presente e falar conosco através da sua palavra, Pai. Te agradecemos e te louvamos no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém.